Marina Santos nunca imaginou que um simples voo de volta para casa mudaria sua vida para sempre. Aos 28 anos, enfermeira especializada em emergências médicas, ela retornava de um congresso em São Paulo quando embarcou no voo TAM 3471 com destino ao Rio de Janeiro. Era uma terça-feira comum de março, o avião decolou no horário previsto às 14h30, e Marina acomodou-se no assento 12A, preparando-se para uma viagem tranquila de 2 horas. O que ela não sabia era que em menos de 24 horas, seu nome estaria estampado em todos os jornais do país, seria chamada de heroína nacional e receberia um telefonema que mudaria não apenas sua vida, mas a de milhares de brasileiros. O Boeing 737-800 voava normalmente sobre o interior de São Paulo quando, aos 35 minutos de voo, uma explosão abafada ecoou pela cabine. Marina, que havia acabado de fechar os olhos para descansar, sentiu imediatamente que algo estava errado. As máscaras de oxigênio despencaram, as luzes piscaram, e um cheiro estranho começou a se espalhar pelo avião. Senhores passageiros, aqui é o comandante Silva. Estamos enfrentando uma emergência técnica. Por favor, mantenham-se calmos e sigam as instruções da tripulação. A voz do piloto, embora controlada, não conseguiu esconder a gravidade da situação. Marina olhou pela janela e viu fumaça saindo de uma das turbinas. Seu treinamento médico imediatamente a colocou em estado de alerta. Ela conhecia os protocolos de emergência e sabia que a situação era crítica. Ao seu lado, no assento 12B, estava sentado um homem de cerca de 60 anos, pálido e suando frio. "Senhor, está tudo bem?" perguntou Marina, notando sinais evidentes de um ataque de pânico. Antes que ele pudesse responder, o avião fez uma manobra brusca, perdendo altitude rapidamente. Foi então que Marina ouviu o grito vindo da parte da frente da aeronave. Uma das comissárias de bordo, Carla, havia desmaiado após bater a cabeça durante a turbulência. Marina não hesitou. Desafivelou o cinto de segurança e correu pelo corredor, ignorando os gritos dos outros passageiros para que voltasse ao seu lugar. "Sou enfermeira", anunciou alto, ajoelhando-se ao lado da comissária inconsciente. Rapidamente, verificou os sinais vitais de Carla: pulso fraco, mas regular, pupila reagindo à luz. Havia uma pequena hemorragia na testa, mas nada que parecesse fatal. "Preciso de uma manta e gelo", gritou para outro comissário que estava tentando acalmar os passageiros. "E alguém me traga o kit de primeiros socorros da aeronave." Enquanto Marina cuidava de Carla, o comandante Silva anunciou que tentaria um pouso de emergência no aeroporto de Campinas. A situação estava se deteriorando rapidamente. Além do problema na turbina, sistemas elétricos começavam a falhar e a cabine estava ficando cada vez mais quente. O que aconteceu nos 20 minutos seguintes testaria não apenas os conhecimentos médicos de Marina, mas sua capacidade de liderança sob extrema pressão. O passageiro ao seu lado sofreu um infarto, uma criança de 8 anos teve uma crise de asma severa, e uma idosa entrou em choque por causa de sua pressão arterial descontrolada. Marina corria de um passageiro para outro, improvisando tratamentos com os recursos limitados disponíveis. Usou o desfibrilador portátil do avião para reanimar o homem do infarto, criou um nebulizador improvisado com uma garrafa de água e medicamento para criança asmática, e instruiu outros passageiros sobre como ajudar a estabilizar a idosa. "Você!" gritou para um jovem que parecia mais calmo. "Mantenha a pressão aqui na ferida." Para uma mulher sentada algumas fileiras atrás: "Senhora, preciso que segure a cabeça dela assim, exatamente assim." Em meio ao caos, Marina percebeu algo que a tripulação ainda não havia notado. Fumaça começava a se infiltrar na cabine traseira. O problema não era apenas na turbina, havia um princípio de incêndio a bordo. "Comandante!" Marina gritou pelo interfone da cabine. "Temos fumaça na parte traseira da aeronave. E vários passageiros precisando de cuidados médicos intensivos." A resposta veio após alguns segundos tensos. "Enfermeira, preciso que assuma a coordenação dos cuidados médicos a bordo. Estamos a 8 minutos do pouso, mas a situação está crítica." Foi nesse momento que Marina tomou a decisão que a transformaria em heroína nacional. Em vez de focar apenas nos cuidados médicos, ela assumiu a liderança de toda a situação de emergência na cabine de passageiros. "Atenção, todos!" Sua voz cortou através do pânico. "Sou enfermeira especializada em emergências. Vamos sair dessa situação.
mas preciso que todos sigam exatamente minhas instruções. Marina rapidamente dividiu os passageiros em grupos, aqueles que poderiam ajudar nos cuidados médicos, outros responsáveis por evacuar a fumaça abrindo as saídas de ar, e um terceiro grupo para preparar a evacuação de emergência. Vocês dois, apontou para dois homens robustos, vão ajudar a mover os feridos para longe da fumaça. Você, disse para uma professora, vai cuidar das crianças e mantê-las calmas. E você, dirigindo-se a um empresário que parecia estar em estado de choque, vai me ajudar com os medicamentos. O aeroporto de Campinas havia mobilizado todos os recursos disponíveis. Dezenas de ambulâncias, bombeiros e equipes médicas aguardavam na pista. O comandante Silva, um veterano com 25 anos de experiência, depois admitiria que nunca havia enfrentado uma situação tão complexa. O avião tocou a pista com força, os pneus chiaram, e por alguns segundos aterrorizantes parecia que a aeronave não conseguiria parar a tempo. Mas o comandante executou um pouso perfeito considerando as circunstâncias. Assim que as portas se abriram, Marina coordenou a evacuação com a precisão de um general em campo de batalha. Os passageiros mais graves foram retirados primeiro, seguidos pelas crianças e idosos. Ela permaneceu a bordo até que o último passageiro estivesse em segurança, mesmo com a fumaça ficando mais densa a cada minuto. Quando finalmente saiu da aeronave, Marina desabou. A adrenalina que a mantinha de pé durante a crise havia acabado, e ela precisou ser amparada pelos paramédicos. No hospital de Campinas, Marina foi examinada e liberada com apenas escoriações leves. Mas sua preocupação era com os outros passageiros. O homem que sofreu um infarto estava estável na UTI, a criança asmática respirava normalmente, e a idosa havia se recuperado completamente. Enfermeira Santos, disse o Dr. Rodrigues, chefe da emergência do hospital, quero que saiba que sua atuação salvou pelo menos 4 vidas hoje. Se não fosse sua intervenção rápida e sua liderança, teríamos uma tragédia muito maior. Foi apenas nesse momento que Marina começou a entender a magnitude do que havia acontecido. Jornalistas começaram a se reunir no hospital, querendo entrevistas. As primeiras reportagens já circulavam nas redes sociais. Enfermeira salva vidas em voo de emergência. Mas Marina só queria ir para casa. Pegou um táxi até São Paulo e depois outro voo para o Rio. Dessa vez, uma viagem sem incidentes. Chegou em casa às 23h30, exausta, achando que tudo voltaria ao normal no dia seguinte. Como estava enganada. Marina acordou com seu telefone tocando incessantemente. Eram 6h30 da manhã, e do outro lado da linha estava sua irmã, aos gritos. Marina, você está em todos os jornais. Na televisão. Você é famosa. Ainda confusa, Marina ligou a TV. Lá estava ela, sendo entrevistada rapidamente no aeroporto de Campinas na noite anterior. A manchete na tela dizia: enfermeira do Rio se torna heroína ao salvar vidas em voo de emergência. O telefone não parava de tocar. Repórteres, produtores de TV, amigos, parentes distantes que ela nem lembrava que existiam. O porteiro do prédio ligou para avisar que havia jornalistas na porta do edifício. Isso é loucura, Marina murmurou, fazendo café e tentando processar a situação. Às 8h, recebeu uma ligação oficial do Ministério da Saúde. A secretária do ministro queria agendar uma reunião. Às 8h30, o hospital onde trabalhava ligou dizendo que havia sido escalada para uma coletiva de imprensa às 14h. Às 9h, sua universidade queria homenageá-la. Mas a ligação que mudaria tudo ainda não havia chegado. Eram exatamente 15h47 quando o telefone de Marina tocou com um número que ela não reconhecia. Do outro lado da linha, uma voz formal anunciou: Enfermeira Santos, aqui é o gabinete da Presidência da República. O presidente gostaria de falar com a senhora. Marina achou que era uma brincadeira. Desculpe, mas quem está falando? Um momento, por favor. Alguns segundos de silêncio, e então uma voz familiar de todos os brasileiros. Enfermeira Marina? Aqui é o presidente. Antes de tudo, quero parabenizá-la pela sua coragem e competência ontem. A senhora salvou vidas e mostrou o melhor do povo brasileiro. Marina ficou sem palavras. Era realmente o presidente da República falando com ela.
Obrigada, senhor presidente, conseguiu balbuciar. Marina, posso chamá-la assim? Estou ligando porque tenho uma proposta para fazer. O que a senhora fez ontem não foi apenas um ato heróico isolado. Foi a demonstração de como um profissional bem preparado pode fazer a diferença em situações críticas. E isso me fez pensar em algo muito importante para o nosso país. O presidente continuou: Marina, queremos convidá-la para ser a embaixadora nacional do novo programa de treinamento em emergências médicas que estamos lançando. Seria um programa para treinar profissionais de saúde, bombeiros, policiais e até cidadãos comuns em situações de emergência. Queremos que sua história inspire outros e que sua experiência ajude a salvar mais vidas. Marina sentou-se lentamente no sofá. Senhor presidente, eu não sei o que dizer. Não precisa responder agora, mas gostaria que pensasse com carinho. Amanhã, às 10 horas, teremos uma cerimônia no Palácio do Planalto onde a condecorará com a Ordem do Mérito Médico. Seria uma honra tê-la lá. Depois de desligar o telefone, Marina ficou sentada em silêncio por quase uma hora. Sua vida havia mudado completamente em 24 horas. Na véspera, era uma enfermeira dedicada mas anônima. Agora, era convidada pelo presidente para liderar um programa nacional. Pensou nos passageiros do voo, no homem que quase teve um infarto, na criança com asma, na idosa em estado de choque. Pensou em quantas outras situações similares aconteciam todos os dias pelo Brasil afora, e em quantas vidas poderiam ser salvas se mais pessoas soubessem como agir em emergências. Ligou para sua mãe. Mãe, preciso te contar uma coisa incrível. Ligou para sua chefe no hospital. Doutora, Fernanda, acho que vou precisar de uma licença. E finalmente, ligou de volta para o gabinete da presidência. Por favor, digam ao presidente que aceito o convite. No dia seguinte, Marina estava no Palácio do Planalto, vestindo seu melhor traje, ainda sem acreditar completamente no que estava acontecendo. A cerimônia foi transmitida ao vivo para todo o país. Marina Santos, disse o presidente diante das câmeras e de uma plateia ilustre, representa o melhor do brasileiro. Competência técnica, coragem, liderança e, acima de tudo, um coração generoso que coloca o bem-estar dos outros acima do próprio. Por isso, é com imenso orgulho que lhe conferimos a Ordem do Mérito Médico e a convidamos para liderar o Programa Nacional de Capacitação em Emergências Médicas. Quando Marina se aproximou do microfone para falar, suas palavras ecoaram por todo o país. Há 2 dias, eu era apenas uma enfermeira fazendo seu trabalho. Hoje, tenho a oportunidade de fazer muito mais. Aceito esta missão não por mim, mas por todos os brasileiros que podem se beneficiar de um treinamento adequado em situações de emergência. Vamos trabalhar juntos para que histórias como a do voo 3471 tenham sempre finais felizes. Nos meses que se seguiram, Marina liderou a criação do mais ambicioso programa de treinamento em emergências médicas da história do Brasil. O programa incluía treinamento básico em primeiros socorros para funcionários de escolas, shopping centers, aeroportos e outros locais públicos. Capacitação avançada para profissionais de saúde em situações de desastre. Simulações regulares de emergência em aviões, trens e ônibus. Criação de uma rede nacional de voluntários treinados em primeiros socorros. O impacto foi imediato e mensurável. No primeiro ano do programa, houve uma redução de 30% nas mortes por emergências médicas que poderiam ter sido evitadas com intervenção rápida e adequada. Marina viajou por todo o país, treinando profissionais, dando palestras, inspirando outros. Sua história se tornou parte do currículo de escolas de enfermagem e medicina. O protocolo Marina Santos foi desenvolvido especificamente para emergências em transporte aéreo. 1 ano depois do incidente, Marina foi convidada para falar na Organização Mundial da Saúde, em Genebra. Sua apresentação sobre liderança civil em emergências médicas foi assistida por representantes de 50 países. O caso brasileiro, disse o diretor-geral da OMS na ocasião, mostra como um único indivíduo preparado pode fazer a diferença entre a vida e a morte, e como essa experiência pode ser transformada em política pública efetiva. 3 países, Portugal, Angola e Moçambique, adotaram versões adaptadas do programa brasileiro. Marina foi convidada para consultoria em todos eles. 5 anos depois do voo 3471,
Marina continua à frente do Programa Nacional, que já treinou mais de 2 milhões de brasileiros. O que começou como uma resposta instintiva de uma enfermeira durante uma emergência aérea se transformou em uma revolução na forma como o Brasil lida com situações de crise. O homem que sofreu infarto no voo, Sr. João Carlos, se recuperou completamente e hoje é voluntário do programa. A criança asmática, Lucas, agora adolescente, diz que quer ser médico por causa da tia Marina. A idosa, Dona Rosa, aos 78 anos, fez questão de aprender primeiros socorros para poder ajudar outros. Marina nunca se casou, brinca que é casada com o programa, mas encontrou uma realização profissional e pessoal que nunca imaginou possível. Às vezes, diz ela em entrevistas, uma tragédia que poderia ter acontecido se transforma na maior bênção da nossa vida. A história de Marina Santos se tornou um símbolo de como situações adversas podem revelar o melhor das pessoas e como a competência técnica combinada com liderança natural pode salvar vidas e transformar sociedades. Ela frequentemente é questionada sobre o que sentia durante aqueles momentos críticos no avião. Medo, responde sempre honestamente. Muito medo. Mas o treinamento e a responsabilidade falaram mais alto. Quando você vê pessoas precisando de ajuda, não há tempo para pensar em si mesmo. O programa que Marina lidera hoje salvou milhares de vidas desde sua criação. Estatísticas mostram que a mortalidade por emergências médicas que poderiam ser evitadas com primeiros socorros adequados caiu drasticamente no Brasil. Mas para Marina, o que mais importa são as histórias individuais. A criança que foi salva de um engasgo por um professor treinado no programa. O homem que sobreviveu ao infarto graças à massagem cardíaca feita por um colega de trabalho capacitado. A mulher que não morreu em um acidente de carro porque um passante sabia como estancar uma hemorragia. Cada vida salva, diz Marina, justifica todo o esforço. E tudo começou com uma simples decisão: agir quando outros precisavam de ajuda. Hoje, quando Marina embarca em um avião, o que faz frequentemente em suas viagens pelo país, outros passageiros às vezes a reconhecem. Alguns pedem autógrafos, outros simplesmente acenam. Mas todos sabem que, se alguma coisa acontecer, há alguém no avião preparado para liderar, para salvar vidas, para transformar uma potencial tragédia em uma história de esperança. A enfermeira de 28 anos que embarcou no voo 3471 numa terça-feira qualquer de março se transformou em uma das brasileiras mais respeitadas do país, não por buscar fama ou reconhecimento, mas simplesmente por fazer o que sabia ser certo no momento certo. E essa, talvez, seja a maior lição da história de Marina Santos. Heróis não nascem, se revelam. E às vezes, bastam 24 horas para mudar não apenas uma vida, mas toda uma nação.